Oi, gente! Então, começamos a nossa quarta aula, né? Quarta aula de Segundo Reinado. E só recapitulando um pouquinho das aulas passadas, a gente parou quando aconteceu o golpe da maioridade, né? Então, quando, quando inicia o período regencial, com a ida de Dom Pedro para Portugal e ele deixa o príncipe regente, né, que depois viria a se tornar Dom Pedro II. Aqui acontece um período regencial, primeiro com uma regência provisória, depois com uma regência trina provisória, e depois com uma regência trina permanente, e depois regência una e regência... eles se intercalam, né? Então, lembrando que o Império estava sendo construído, né? O Estado Brasileiro Imperial estava sendo construído por Dom Pedro, com base na sua figura, né? Então, essa unidade territorial ela era toda com base no imperador. E quando ele sai e deixa essa regência, né, há um desequilíbrio, e com esse desequilíbrio e instabilidade política, começam a surgir várias revoltas, né, as que eu já citei no vídeo passado. Então, com essa instabilidade, várias revoltas surgindo, né, a regência, tanto os liberais quanto os conservadores, meio que entram em acordo para manter o unitarismo, né, para não fragmentar o território brasileiro. Então eles decidem que tá na hora de coroar o novo imperador, que é o Dom Pedro II. Então, como ele ainda não tinha a maioridade para assumir o poder, acontece o golpe da maioridade, né? Ele assume com 14 anos, se torna Dom Pedro II. Então, ele assume ali em 1840 e o segundo reinado dura de 1840 a 1889. Dá certo, né? Mais ou menos. Não, mas dá certo sim, porque durou quase 50 anos. E então, ele assume o poder e começa de novo essa consolidação política do Estado Imperial Brasileiro. Quando ele assume, ele começa a organizar, né, o seu poder político. Ele coloca primeiro um liberal como ministro, o que desagrada os conservadores. Aí ele troca o liberal pelo conservador, o que desagrada os liberais, e fica nessa instabilidade por algum tempo. A gente divide, para assimilar mais fácil esse segundo reinado, a gente divide em três momentos: o período de consolidação, o apogeu e a crise e queda, né? Então, esse período de consolidação é quando ele organiza essas bases políticas, que chega a ser em 1847, acredito eu. Então, ele consolida essa monarquia, né, com o que a gente chama de parlamentarismo às avessas, né? Monarquia completamente centralizada no imperador, né? E por que parlamentarismo às avessas? A gente pode usar como exemplo da Inglaterra, né, a Rainha Elizabeth II, porque na Inglaterra, o rei reina, mas não governa, né? Quem governa é o primeiro-ministro, que acontece primeiras eleições, o partido com o maior número de eleitos, e indica o primeiro-ministro. Aqui, no caso brasileiro, né, com o imperador Dom Pedro II, ele reina e governa. Então, quem escolhe o primeiro-ministro é o imperador, e o primeiro-ministro escolhido pelo imperador convoca as eleições. Então, é tudo ao contrário, assim. O poder moderador, lembra, que foi instituído por Dom Pedro. Depois, com um ato institucional, os regentes derrubam. Agora, com Dom Pedro II, o poder moderador volta. E para acabar com essa briga, né, para conseguir essa estabilidade política, coisa que eu acho completamente genial de Dom Pedro II, é que quando ele escolhe o primeiro-ministro, ele intercala entre liberais e conservadores. Então, um liberal, depois um conservador e depois um liberal de novo. Então, ele mantém sob controle essas duas partes da política, né? Porque imagina, se tu sabe que o teu partido vai ser
o próximo primeiro-ministro, né? Vai eleger o próximo primeiro-ministro. Então, tu não vai incomodar o imperador, que é ele quem indica o próximo primeiro-ministro, sabe? Então ele mantém tudo sob controle, abaixo das rédeas dele. Então tem uma frase que a gente fala, né? Nada mais conservador do que um liberal no poder, né? Ou Saquarema e Luzias, né? Conhecidos naquela época. Nada mais Luzia do que um Saquarema no poder. E vai indo assim. Então cada um queria o seu espaço de poder. E Dom Pedro, com esse mecanismo, consegue controlar os dois partidos. Então, nesse sistema de bipartidarismo, ele vai consolidando o sistema político do Império. Lembra que eu falei das revoltas e tal? Então, quando começa o Segundo Reinado, um dos primeiros atos é acabar completamente com essas revoltas para ter essa unidade territorial, né? Lembrando que a maioria dessas revoltas queria a independência, né, das suas províncias. Então, uma completa repressão dessas revoltas provinciais, né, a cabanagem e a farroupilha demora um pouco mais para conseguir acabar, porque diferente das outras, a farroupilha ela tinha a interferência dos grandes fazendeiros, né, dos grandes latifundiários aqui do sul. Então, ela não é... o exército não vai com tanta força assim pra acabar com tudo. Então, ela é mais negociada do que as outras, mas não significa que não há também uma forte repressão. E nessa de garantir uma unidade territorial, né, lembrando que Dom Pedro, como eu já falei, de novo, repetindo, né, repetição é mãe do aprendizado, Dom Pedro construiu um estado, estava construindo as bases de um estado, mas não conseguiu construir uma nação. Quem consegue fazer isso e inicia, né, que a gente ainda tá criando a nossa identidade nacional, mas enfim, quem inicia de fato uma nação, esse sentimento nacionalista, né, de somos brasileiros, é Dom Pedro II. Então Dom Pedro consolida o seu império, o Estado brasileiro e também a nação brasileira. Conhecido como um imperador intelectual, né? Grande parte disso se deve ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, né? Que eu vou anotar aqui. Cadê o meu negocinho? Aqui. IHGB. Né? Ele é construído ainda... Nossa, que letra horrível. Tá, peraí. IHGB. Deu. Melhorou um pouquinho, né? Mas ele é construído ainda na época regencial, né? Pra construir essa ideia de nação brasileira. Então, e é fortificado, né, por Dom Pedro II, que vale ressaltar também que o Colégio Dom Pedro II ele é construído também no período regencial, porque Dom Pedro II ele ainda nem tinha assumido, né? Então, já passa a ideia de que ele iria assumir de qualquer forma, né? Já passa essa ideia de termos um soberano. Então, o IHGB, ele é responsável por criar uma história brasileira, com os seus mitos, com os seus heróis, né? Principalmente de guerra, que une a nação, que faz nascer esse sentimento, né, nacionalista. Então, isso também é parte pra gente aprender na prova. Então, vamos partir agora pra economia, né, nesse período, que se consolida o café como grande produto agroexportador brasileiro, né? O Brasil era um agroexportador de café, o nosso principal comprador de café era os Estados Unidos, né? Mas nossa principal parceira econômica ainda é a Inglaterra, né? Então, essa consolidação do café como o nosso principal produto que move a economia brasileira e mais pro final do Segundo Reinado, a borracha, ok? Então, o café ele surge ali no primeiro momento, na primeira fase, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, né? Onde se consolidam também os barões do café. Na segunda fase, é em São Paulo, né? O Novo Oeste brasileiro.
no Oeste Paulista, né? Mas nessa parte que é bem importante vocês terem em mente dos barões do café, né? São latifundiários, né? Que se beneficiam e a sua atividade econômica é completamente dependente da mão de obra escrava. Lembrando que também da metade pro final, né, acontece o embranquecimento da população com as leis de abolição da escravatura começam, né? Então é uma abolição gradual e em contrapartida acontece essa política de embranquecimento populacional, né? Tinha a ideia de que o Brasil não se desenvolvia por causa dos negros e mulatos que tinham aqui. Então, gente, é um negócio completamente doido, né? Mas não, doido é muito simplista da gente dizer. Mas é bem complexo isso. Mas, enfim. Então, com esse... Deixa eu botar aqui o café, né? Principal produto, café. Amo, inclusive vai Getúlio Vargas, maravilhoso, né? O Conselho de Taubaté, mas enfim. Então, o café é o principal produto brasileiro. A primeira fase ali, Ai, acho tão legal isso, gente, de escrever. A primeira fase é no Vale do Paraíba. Deixa eu ver se pega. Pega, né? Tô subindo morro. Do Paraíba. Cabe o RJ aqui. Ali no Rio de Janeiro, né? Na capital da metrópole. Ah, que coisa linda. Dá pra entender? Tá escrito primeira fase, Vale do Paraíba. A segunda fase é ali no Novo Oeste Paulista. Mas isso a gente vai... Não, mas vou botar de novo também. Segunda fase. Ai, tá acabando meu tempo. A segunda fase. Novo Oeste Paulista. Deixa eu ver. E que lindo, maravilhoso. Então, com essa estabilidade política, né, a consolidação política do Império, em que, com o parlamentarismo às avessas, né, em que o rei reina e governa, e controla os dois partidos, conservadores e liberais, né, depois Luzias e Saquaremos, enfim, Dom Pedro consegue essa consolidação política, essa estabilidade, e também com o grande produto agroexportador brasileiro, né, o café, que está movendo a economia principalmente. Lembrando que o Brasil não tinha um grande produto desde a queda do comércio do ouro, né? Desde a crise do ouro lá na segunda metade do século XVIII. Então, a economia brasileira começa a respirar um pouco. E é nesse período que acontece... e também a repressão das revoltas separatistas, né? Então, é nesse período que acontece o apogeu do Segundo Reinado. Agora, abrindo um adendo também pra gente falar um pouco, sobre as crises diplomáticas que esse período do Brasil tem com a Inglaterra por causa do tráfico de escravizados, né? Do tráfico negreiro. Porto Alegre. A Inglaterra, desde lá, quando ajudou Dom João a fugir de Portugal, já exigia do Brasil uma posição contrária que abolisse o tráfico de escravizados, né? Dom João fez a Lei Feijó, né, que a gente diz que é a lei, pra inglês ver, pra proibir o tráfico internacional de escravos. O que a gente vê bem que não aconteceu, né? Então, ele fez essa lei só pra agradar a Inglaterra, mas de fato ela nunca foi posta em prática. Então, com o Segundo Reinado, a Inglaterra continua pondo essa pressão, né, pro Brasil acabar com o tráfico. Então, Dom João fez a Lei Feijó. E
Com essa pressão da Inglaterra, Dom Pedro II, para agradar, né, o seu principal parceiro comercial, fez a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico transatlântico, né, de escravos. Então, mas mesmo com essa lei, o jeitinho brasileiro, né, essa expressão jeitinho brasileiro vai surgir só na República, mas enfim, mesmo com a lei, o tráfico não acabou, tanto é que nesse século XIX é o período de maior, o apogeu do tráfico de negros, né, justamente para fornecer mão de obra escravas para os latifúndios que faziam café. Com essa pressão, né, da Inglaterra falando, acaba o tráfico, vocês estão me prometendo há muito tempo, e o tráfico não acabava, ela decide parar, né, com essa tentativa diplomática de fazer eles acabarem de traficar seres humanos. Então ela começa a agir e e manda apreender os navios negreiros na costa brasileira. Então, com essa apreensão de navios, né, ela libertava os escravos que conseguissem sobreviver, né, nesses navios tumbeiros. E como é que eu posso chamar? E esse conflito, né, essa tensão política ia crescendo cada vez mais. E Dom Pedro II estava vendo que alguma hora isso ia explodir e iria acabar declarando guerra com a Inglaterra ou algo pior. O que não era muito inteligente, né? Já não é muito inteligente você ficar em conflito com a maior nação, seu maior esqueci o nome, parceiro comercial, né? Então vai nisso. Então ele, pra acabar, né, pra acalmar os ânimos, ele assina a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe esse tráfico internacional. O que não acaba com tudo também, né? Então, lá em 1963, tem a questão Christie, em que uma embarcação inglesa é afundada, né? Afunda. E o comandante inglês também, ele exige uma lista de todos os escravizados que entraram no Brasil depois da assinatura dessa lei, né, que estavam ilegalmente sendo escravizados no Brasil. Então, com tudo isso, Dom Pedro I, num ato também de nacionalismo, né, desculpa, a embarcação não é brasileira, mas enfim, não é inglesa. Mas enfim, quando afunda essa embarcação, tem todo essa confusão e Dom Pedro II rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Então ele fez lá a lei para não declarar guerra, mas depois, em um ato de nacionalismo, né? A gente é brasileiro, não vem mandar aqui não. Mas enfim, então ele rompe relações diplomáticas com a Inglaterra e volta na Guerra do Paraguai. Mas esses escravos ilegalmente são libertados. Uma consequência importante também da assinatura, né, dessa lei que proíbe o tráfico internacional de escravos é também a assinatura da Lei de Terras, né? Então lembra lá do sistema das Sesmarias? Nessa nova lei, as terras só poderiam ser adquiridas através da compra, né? Tinha que comprar as terras, o que na estrutura do Brasil, lá em que quem tinha dinheiro eram apenas os grandes latifundiários, então essa concentração de terra que já era enorme, né, dessas Sesmarias, continua e vai continuar até hoje, né? Então ela limita o acesso a terras porque as únicas pessoas que podiam comprar grandes pedaços de terra eram os latifundiários. Então, o Brasil rompe as relações diplomáticas com a Inglaterra em 1863, mas depois volta as relações com a Guerra do Paraguai. E o que foi a Guerra do Paraguai, né? Essa guerra é muito idealizada, né? Nesse próprio contexto de construir uma identidade nacional, né? Nada melhor do que unir um país em torno de uma única questão, né?
que foi a Guerra do Paraguai. Lembra que eu falei lá na outra aula sobre a Guerra da Cisplatina? Então, quando a Argentina e o Brasil brigavam pela província da Cisplatina, aí a Inglaterra se intrometeu e criou, e interviu e fez um território independente, né, o que depois viria a ser o Uruguai. Então, o Brasil sempre interviu politicamente no Uruguai, né, porque era um território importante para a nossa economia aqui no sul, que dava direto pro mar, uma saída direto pro mar. E também havia esse tráfico de escravizados que também entravam aqui pelo sul. Então, o Brasil sempre intervia no Uruguai e havia lá no Uruguai uma briga para ver entre dois grupos para ver quem iria assumir o poder e tal. Um grupo era mais favorável ao Brasil, em que Dom Pedro II queria, né, era mais favorável a Dom Pedro II, outros não. E lá no Paraguai, né, tinha o Solano Lopes, que ele era chefe, né, então esse território, essa região era importante também pro Paraguai. E quando o grupo que era favorável, né, à aproximação do Paraguai com o Uruguai assume o poder, né, ele aproxima essas relações com o Uruguai para conseguir escoar direto pro mar, né, esse caminho direto pro mar, o que desagrada Dom Pedro II. Então, com essa situação, né, que Pedrinho não tá muito afim de perder o controle dessa região, ele vai e derruba o grupo que está no poder no Uruguai, o que também desagrada Solano Lopes no Paraguai, porque interfere nas relações dele. Então, Solano Lopes, ele vai e invade, né, a região do Mato Grosso ali, né. O Mato Grosso só dava para conseguir chegar atravessando o Paraguai, né? Não dava tinha uma região ali hídrica e tal, mas para chegar no Mato Grosso, território brasileiro, tinha que atravessar o Paraguai. O que é uma completa afronta, né? Os exércitos de um outro país invadiu o teu território e temos a Guerra do Paraguai. Então, o Solano Lopes, ele não é, a gente muito tempo acreditou que ele era esse sanguinário, psicopata, que mandou ele mandou crianças no exército paraguaio. Mas enfim, tudo isso bota sempre quando o Solano Lopes como o grande vilão, né? Mas foi tudo uma questão de soberania, tentativa de soberania, né? Em que nenhum país respeitou a soberania do outro, e o Paraguai no meio e o Uruguai no meio disso tudo. Mas enfim, então começa a Guerra do Paraguai em 1864, é formada a Tríplice Aliança, né? Com Argentina, Uruguai e Brasil, contra o coitado do Paraguai. Mas as tropas brasileiras vão a caminho do Paraguai. Acontece a dezembrada, né, em que o Duque de Caxias vai ganhando uma batalha atrás da outra e consegue chegar e tomar a Assunção, né. Lembrando que essa guerra, quando acontecia essa guerra, né, Dom Pedro II pedia financiamento para a Inglaterra também, né, tinha apoio da Inglaterra, que até certo ponto continuou neutra nisso tudo. Mas o Dom Pedro II ele, se endividava cada vez mais, né? O Império Brasileiro ficava cada vez mais endividado, pedindo o apoio da Inglaterra, do exército e tal. E nisso tudo foram mais de 100 vidas perdidas, né? Grande parte são paraguaios, né? Mas o Brasil também teve a sua parcela de mortos. E a gente vale destacar que Brasil, e aí, como Portugal teve mais mortes, né? Então, para formar esse exército, crianças também foram chamadas para lutar nessas batalhas. E em uma dessas batalhas lideradas pelo Conde D'Eu, né?
foram mais de 5 mil crianças de 12 a 14 anos mortas no Paraguai. Então, tudo isso, toda essa guerra que foi de 1863 até 1840, quando o exército de Duque de Caxias, né, que depois ganhou o título de Duque, conseguiu encontrar e matar Solano Lopes, e o Brasil vence a Guerra do Paraguai. Ok? Agora vamos para uma análise contextual disso tudo. Uma guerra em um país endividado, né? Então, tudo isso não agrada a todo mundo, embora tenhamos vencido a guerra, né? Mas a gente fica cada vez mais endividado. E quando o exército vence a guerra, ele ganha mais... ele queria, como vencedor, ele queria ser reconhecido pelo imperador, o que não acontece, né? O exército queria o prestígio do imperador, o que não acontece, o que também desagrada essa ala, né? Esse tripé que depois vinha culminar na queda do Segundo Reinado. Então, com a Guerra do Paraguai, e também o exército sai dessa guerra mais republicano, né? Com esses ideais positivistas, né? Mas isso a gente vai falar um pouco depois. Mas enfim, e também abolicionista, porque haviam muitos negros lutando nesse exército brasileiro, né? Emprestados ou comprados pelo Império, lutando nessas guerras. Então, com essa insatisfação, gerando o exército mais republicano e insatisfeito também com o Império por não ter o seu reconhecimento merecido, inicia o início de uma crise. Então começa o início da crise do Império, do Segundo Império. Com a crise, né, do Império, com o seu exército, o exército mais forte e também republicano e abolicionista, né, com os ideais republicanos entrando dentro do exército, mais pro lado positivista, né, esse império começa a ruir, né. Essa abolição, que é a base foi por muito tempo a base da economia brasileira, né, tava acontecendo esse abolicionismo ganha mais força também nesse período. Aí vai a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, que faz o preço dos escravizados aumentarem, né, inflacionar. Então, já acontece o fim, a diminuição desse número de escravizados. E também, como eu já disse, em consequência disso, a tentativa de embranquecimento da população, em que a mão de obra começa a ser gradualmente mudada, assim, né? Então começa a entrada mais de imigrantes no Brasil. Então, né, nesse tripé, que é o crescimento desse movimento republicano, o crescimento do movimento abolicionista também no Brasil, né? Começou com as leis do Ventre Livre e a Lei Eusébio de Queiroz, que eu vou entrar mais a fundo daqui um pouquinho. E também essa questão dos militares, né, que queriam esse reconhecimento, e também a entrada dos ideais positivistas, né, começa o início do fim do Segundo Império. E agora eu vou entrar na parte do fim da escravidão, né, oficial, mas nesse crescimento do movimento abolicionista, o romantismo também, a terceira fase do romantismo, a geração condoreira, né, vale destacar o poema do Castro Álvares, Navio Negreiro, né, que eu vou ler só um pedacinho, eu recomendo vocês a buscarem ele todo, porque é lindíssimo, né. Ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, diz-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, já começa, né, esse ideário, e com essa abolição não acontece do dia pra noite, né, é uma abolição gradativa, primeiro com a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei dos Sexagenários, depois a Lei do Ventre Livre, né, então
não havia mais novos escravos no Brasil. Então, né, os senhores de escravos, eles tinham a ciência de que uma hora a escravidão iria acabar, né? Com as leis gradativas, estava indo aos poucos, né? Mas eles queriam e esperavam do Império Brasileiro uma indenização. O que a gente soube que não aconteceu nem para os senhores de escravos e nem para os escravizados, né? Então, quando no dia 13 de março de 1888, a princesa regente do Brasil, né, a princesa imperial regente do Brasil, a princesa Isabel, assina o decreto imperial da Lei Áurea. Então, no artigo 1, a Assembleia Geral decreta, artigo 1, é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil e revoga-se as disposições ao contrário, né? Isso está na Biblioteca Nacional do Governo Brasileiro. Então, está declarada extinta a escravidão e acabou, e todo mundo soltou fogos, né? Princesa Isabel, a rainha, né? Como diz o samba enredo da Imperatriz, né? Para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Mas a historiografia critica essa visão de que ela não foi uma heroína nada, né? Não fez mais que obrigação, que devia ter feito há muito tempo, a gente não devia nem ter escravizado os seres humanos. Mas quando acontece essa assinatura da Lei Áurea, acabou a escravidão, né? E o que acontece com as pessoas que já estavam sendo escravizadas aqui, né? Com os escravizados do território brasileiro. Então eles são largados, a Deus dará, né? Então, não é, sem nenhum tipo de amparo do Estado, sem profissão, né? Foram 388, mais de 350 anos de escravidão nesse país em que eles não tinham nenhum território, não tinham nada, e quando acontece a assinatura da Lei Áurea, eles são apenas largados e eles que se virem, né? Então, eu vou entrar um pouquinho nessa questão da escravidão, que eu não abordei muito nos outros vídeos, é que a gente tem mania de achar que os escravizados, eles não se rebelavam e que o fim da escravidão se deve única e exclusivamente à bondade da princesa Isabel. A gente não tem mania de achar, né? Mas a historiografia por muito tempo contou essas histórias. Mas, na verdade, a escravidão ela foi uma luta construída, né, também pelos negros no Brasil, com várias revoltas, e a formação de quilombos, né, e grandes fugas, né? O quilombo mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, né? Mas essas várias formas de resistência negra contra essa escravidão não é muito abordada. A historiografia brasileira, por muito tempo, ela desumanizou esses negros escravizados, né? Então, quando se dizia escravos, foram traficados número X de escravos, né? Então, havia essa desumanização dessas pessoas que não nos permitiam processar o horror que foi a escravidão no Brasil, né? Então, essas formas de resistência e a gente poder trazer de volta essa humanidade, né? Por muito tempo, a gente desumanizou os escravizados, né? Que vieram pro Brasil. Então, quando falava foram traficados número X de escravos e pronto, né? Mas eram pessoas que eram retiradas da sua terra, separadas de sua família, proibidas de manifestar a sua cultura, né, a sua fé, e eram torturadas e vendidas aqui no Brasil, né, principalmente no caso do Valongo, cerca de 10% de todos os escravizados que entraram no Brasil foi por lá, né, e eram comercializadas como produtos. Então, essas formas de resistência permite a gente processar um pouquinho, né? Então, a resistência cultural no país, né? A gente pode citar como exemplo a capoeira. A capoeira não é uma dança, ela se origina de uma luta, né, dos africanos
Também teve revoltas, né? A revolta dos malês, lá na Bahia. E eram várias formas de resistência contra essa escravidão no Brasil. Haviam também suicídios de negros, abortos e tudo que a gente pode imaginar. Então, essa questão de escravizados, essa humanização, né, a gente precisa aprofundar mais. Né? A gente nunca vai entender, de fato, tudo o que aconteceu, né, mas a gente precisa entender que seres humanos foram escravizados nesse país, em que a gente não deu o devido ressarcimento, né, então eles foram abandonados à própria sorte depois da assinatura da Lei Áurea, sem uma oportunidade de inserção nessa sociedade, e as consequências de 300 anos de escravidão a gente vê até os dias de hoje. Então, prosseguindo, né, na ordem cronológica, quando é a assinatura da Lei Áurea, eu recomendo também que vocês ouçam a letra do samba enredo da Mangueira, né, que pergunta de fato se foi extinta a escravidão. A escravidão não veio do céu nem das mãos de Isabel. É um dragão de Aracati. Então, o dragão do mar é conhecido por se recusar a transportar escravizados também, né? Outra forma de luta. A gente precisa ouvir o outro lado dessa história, porque a gente sempre ouviu o lado contado pelos europeus, né? O outro lado da história, a voz de quem sofreu com tudo isso. Então, em 3 de março, é assinada a Lei Áurea, né, em 88, em que o principal elo que ainda mantinha o Império Brasileiro era os latifundiários, né, os grandes latifundiários, mas com a assinatura da Lei Áurea, em que eles perdem a principal mão de obra, o principal lucro deles também, né? Então eles abandonam o Império Brasileiro, esse apoio, e em 1879, com um golpe militar, né, do Marechal Deodoro da Fonseca, ele derruba o Império, ele não derruba só Dom Pedro II, ele vem e derruba o Império e inicia a República do Brasil. Com os ideais positivistas, né? Lembrando que a faixa da nossa bandeira é a ordem e o progresso. Então, é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa primeira república e a consolidação dessa república no Brasil. Até a próxima.